Livro do profeta Isaías, capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do poço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. A nossa salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. E abaterá a sua altivez com a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Livro do profeta Isaías, capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilhará até o chão e a derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até o caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para os manjares do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os fins da terra. Senhor, no aperto te visitaram,
Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Livro do profeta Isaías, capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite, e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinhos diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Porventura feriu-o ele como feriu aos que o feriram? Ou matou-o ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada, como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Livro do profeta Isaías, capítulo 28. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do teu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como a bêbera antes do verão, que vendo-a alguém e tendo-a ainda na mão, a engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo.
e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes. Porque já o Senhor Jeová dos exércitos ouviu falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Entendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo o dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra.